Olá, tudo bem com vocês? Hoje eu quero falar com vocês sobre lubrificação. Qual que é a importância da lubrificação do lubrificante para um equipamento rotativo? E qual a importância do lubrificante ou da lubrificação para análise de vibração? Mas antes de começar, curtam os vídeos, compartilhe com os amigos, com os colegas de trabalho. Tem muitos vídeos legais lá no YouTube. Me ajude a divulgar a manutenção, divulgar a análise de vibração, que é muito importante para as indústrias. E tem muitas pessoas que ainda não recebem informação, falta um curso, falta chegar a informação. São lugares distantes do Brasil que falta chegar a informação. Me ajude a divulgar para essas pessoas, para esses colegas, companheiros de trabalho que também anseiam por informação. Dentro disso eu tenho o curso de análise de vibração na prática, que também está muito legal. Lá eu mostro onde que tem as frequências, como você encontra as frequências, falo de lubrificação, quais são os melhores métodos de análise de vibração, como eu consigo determinar um defeito de um rolamento, quais são as falhas mais prováveis, mais os defeitos de lubrificação. O curso está muito legal, ó, análise de vibração na prática. Vamos lá? Qual que é a principal função do lubrificante? É evitar o atrito metal-metal, assim evitando desgastes. Se o lubrificante falha, eu tenho um defeito num componente, no rolamento, num eixo, no mancal de escorregamento. Essa é a principal função. Mas tem outras. O lubrificante ele é um bom isolador de passagem de corrente. Se eu tenho um equipamento que trabalha com inversor de frequência, e esse meu equipamento, esse meu motor, ele está bem lubrificado, o lubrificante também isola o rolamento. Ele inibe também essa passagem de corrente pelo rolamento. Qual que é outra função? Também é a vedação. Nós, às vezes, usamos o lubrificante para vedação, vedar alguns mancais, para vedar ajudar na vedação de algum retentor. E a outra função é também a troca térmica. Inibir temperatura, evitar aumento de temperatura, controlar a temperatura. Essas são as principais funções da lubrificação. Mas qual que é a importância dela dentro da análise de inspeção, análise de vibração? Nós temos que trabalhar junto com a lubrificação, com o pessoal da lubrificação. Porque na análise do óleo, se você tem um equipamento, um componente, uma caixa de redutor, primeira indicação de defeito num rolamento ou defeito num par de engrenamento vai aparecer primeiro na análise do óleo. Depois nós vamos começar a pegar na análise de vibração. Mas primeiro a análise do lubrificante. É só análise do lubrificante? Não. Do óleo, a análise da graxa também. E com a lubrificação, nós conseguimos também estender a vida útil do equipamento. De que forma? Eu tô fazendo a minha análise de vibração. Meu carpete começou a subir. O que é o carpete? É ali, se você pegar no seu gráfico, aquela parte de baixo do gráfico onde você começa as frequências. Então, meu carpete isso começa a subir. A minha aceleração começa a subir. Se começou a subir, eu não tenho uma indicação de defeito num componente, se eu agir com a lubrificação, eu consigo controlar esse aumento da aceleração. De que forma? Eu vou lá e vou colocar muita graxa, ou vou lá pegar e falar para o lubrificador, vai lá e lubrifica para mim? Não, nós temos que trabalhar juntos. Se a minha aceleração começou a subir, meu carpete começou a subir, lá no pique-view ou no envelope, não peguei defeito ainda formado, eu sei que o meu equipamento ele pode estar falhando da lubrificação. O que eu faço? O que nós podemos fazer? Ir junto com o lubrificador, pedir para ele pegar ou 1/3 da carga do lubrificante, ou meia carga do lubrificante que ele usa naquele mancal, e lubrificar. E eu junto fazer a medição. Junto com ele, coloco o meu aparelho lá em modo de análise e fico verificando se a minha aceleração abaixa. Se tem ruído, se o meu ruído começa a diminuir. Aí eu consigo inibir esse aumento da aceleração, podendo migrar para um defeito do rolamento. Se for um mancal com rolamento, pode ser mancal com bucha. Mas normalmente os mancais com buchas eles trabalham banhado a óleo.
Mas aí que eu consigo fazer? Eu consigo inibir esse aumento da aceleração, que isso possa migrar para um defeito num componente do rolamento. Aí, eu faço o meu acompanhamento normal do equipamento, se ele é um crítico A, B ou C, quinzenal, mensal, ou cada 45 dias ou 60. Naquele período ali, uma semana, 2 semanas, eu diminuo um pouco o meu período, né? Eu aumento a minha frequência de passagem nesse equipamento para verificar, após a lubrificação, se ele começa a evoluir novamente. Provavelmente, se está no início de um provável defeito, você consegue estender isso, inibindo esse aumento com o lubrificante. Às vezes você vai passar meses, talvez ano, com o acompanhamento, começou a subir a aceleração, você lubrifica. Mas se você está lubrificando ele e não muda a sua aceleração, continua subindo, ela continua alto, aí você já tem um defeito instalado no seu equipamento. É só monitorar, procurar as frequências de defeito do rolamento que você vai encontrar. Mas para isso você tem que estar com a rotação certa, saber o número do rolamento, saber o número do par de engrenamento para você poder fazer os cálculos. Mas com a lubrificação correta, com o acompanhamento correto, manutenção e lubrificação e o pessoal da inspeção, nós conseguimos estender a vida útil do equipamento. Eu estou fazendo medição com um equipamento que é banhado a óleo. A aceleração começou a subir. O que eu faço? Vou abrir uma nota para trocar? Não. Vou lá, junto com o lubrificador, dreno lá o óleo, se eu conseguir drenar um pouco, verifico se sai água, se tem água, pego uma amostra e mando para análise. E acompanho isso. Se for possível, dreno aquela carga de óleo e mando uma amostra para análise, para verificar por que está subindo. Tem particulado, tem cromo, está com água, está com contaminação. Aí eu consigo determinar alguns defeitos, algumas falhas e uma estratégia de acompanhamento desse equipamento. Mas eu tenho que trabalhar junto. São multitécnicas, são disciplinas diferentes, mas que trabalham juntas. A lubrificação é um apoio enorme na análise de vibração. Eu tenho que usar a lubrificação, eu tenho que fazer dessa disciplina parceira da análise de vibração. Só a análise de vibração, às vezes, não é suficiente. Eu preciso de outra disciplina. Eu preciso de uma termografia, eu preciso da lubrificação, eu preciso de outras técnicas para trabalhar junto. Eu preciso de uma sensitiva, às vezes no ruído, eu passo lá, tem o ruído. Ruído o que é? São altas frequências. Pode ter uma contaminação, pode ser um defeito de lubrificação. E lubrificadores, entendo, quando nós falamos de defeito de lubrificação, não é uma falha sua, não é uma falha do lubrificador. É o próprio lubrificante se deteriorando. Ou está vencendo o período de lubrificação, ou ele contaminou, ou ele está insuficiente. Uma das coisas que nós pecamos muito, quando eu tenho equipamento novo, que eu fiz uma relubrificação, um mancal maior, um mancal grande, vou lá e faço, se eu fizer corretamente a lubrificação, fazer o preenchimento correto da quantidade de lubrificante que vai, tanto dentro do rolamento como no mancal, provavelmente eu não vou ter problemas. Mas às vezes o mancal é muito grande e vem para algumas empresas terceiras, lubrificam de uma forma que falta um pouco lubrificante. E o rolamento, no seu movimento, a tendência dele é expulsar o lubrificante que está ali para as paredes do mancal. E esse lubrificante, quando ele sai para a parede do mancal, ele tem um período, uma demora para voltar de novo para dentro do rolamento. E se ele está com pouco lubrificante, essa demora, a hora que ele expulsa toda a graxa de dentro do rolamento até ela voltar para o próprio rolamento, tem um período. Se eu estou com uma falta do lubrificante ali, provavelmente eu posso causar um defeito no rolamento. Por isso que eu tenho que ter lubrificadores técnicos, treinados, sabendo o que está fazendo, bem treinado. Lubrificador não é que ele pega qualquer um e joga lá, não. A lubrificação é importantíssimo. A pessoa tem que ser treinada, tem que saber de lubrificação, tem que ter o curso de lubrificação.
tem que gostar daquilo que está fazendo. E nós, da análise de vibração, temos que trabalhar junto com essas pessoas. Temos que dar informação para essas pessoas. Quando eu vou lá e falo para o lubrificador, coloca a graxa lá para mim, por que eu estou pedindo? Eu tenho que falar para ele por que eu estou pedindo para ele colocar uma carga do lubrificante naquele mancal. Ou verificar por que eu estou pedindo para ele tirar uma amostra do óleo. Eu tenho que mostrar para ele, explicar para ele. Aqui, ó, na análise de vibração, estou pegando aqui uma subida do carpete. O que é o carpete? Uma aceleração. Para que serve a aceleração? Para que serve o pique-view ou envelope? Para que serve a velocidade? Eu tenho que explicar para ele entender o que ele vai fazer também. Quando a gente pede para trocar uma carga de óleo ou tirar uma amostra, explicar para ele, estou tendo uma provável sintomas de defeito de lubrificação. Eu preciso ver se está contaminado, se tem água, se está saindo particulado. Eu preciso ver se eu estou com pouco lubrificante dentro do mancal. Se aquela carga que eu estou pedindo para ele pôr meia carga, 1/3 da carga, se vai ser suficiente para manter aquele equipamento em bom estado de funcionamento. Nós temos que trabalhar junto com essas técnicas. E a lubrificação é importantíssima para nós. Da análise de vibração, nos dá um suporte, e um suporte muito grande, para estender a vida útil do equipamento. Leandro, o lubrificador ele tem que entender que se eu pegar um lubrificante com bases diferentes, eu posso causar uma reação, eu posso danificar o equipamento. Ele sabe que as bases têm que ser iguais, o óleo tem que ser igual. Para quê? Para que possamos fazer um bom trabalho. E juntos vamos estender a vida útil do equipamento. E só assim possamos fazer um bom trabalho. Quando você tem uma contaminação, que você percebe que o carpete está subindo, ou você está fazendo uma análise de vibração, você percebe que o seu carpete subiu e não identificou ainda um defeito característico, trabalhe junto com a lubrificação. Quando você vai lá pedir para ele lubrificar, abre uma nota para ele lubrificar, vá junto com ele. A hora que ele está lubrificando, vai lá e faça a medição. Às vezes você pediu para pôr meia carga ou 1/3 da carga, não é suficiente. Às vezes tem que pôr meia carga, às vezes uma carga completa no equipamento. E acompanhe esse equipamento mais de perto. Se você faz cada 15 dias, comece a fazer naquela semana, dia sim, dia não, para você perceber se a tendência, se aquilo está voltando, aquele aumento de carpete. Se começar a voltar muito rápido, não adianta você pôr muito lubrificante, que daí você começa a aquecer e gera outros problemas. Aí sim, está voltando muito alto, acompanha que ele vai gerar um defeito, ou já tem um defeito gerado. Aí você abre uma nota para trocar o equipamento, para trocar o rolamento, para verificar, abrir o rolamento e verificar se você tiver a oportunidade. Lubrifiquei, está estável, acompanha aquela semana, está estável? A semana ficou estável? Aumenta. Vamos fazer uma vez por semana. Está estável? Aí você volta à sua rotina normal. Não está estável? Aumenta a periodicidade. Começa a passar mais vezes próximo, até você determinar que tipo de defeito está causando. Dessa forma, nós conseguimos estender a vida útil do equipamento. Mas só, às vezes, a análise de vibração não é suficiente. Nós trabalhamos com probabilidades, com dados estatísticos, com uma ferramenta muito boa, mas temos que saber como trabalhar. E só ela, às vezes, não é suficiente. Você tem que trabalhar junto com a lubrificação, junto com a manutenção, junto com a elétrica, junto com a sensitiva, que a sensitiva, quando você passa na área, o inspetor sensitivo, ele tem, se um cara bem treinado, ele tem um feeling de te dar um gatilho para você ir direto no equipamento. O equipamento tal está com ruído, está vibrando. Eu vi lá, está contaminando, tem água. E fiquem atentos, uma coisa muito importante, na coloração que está saindo do seu lubrificante. Quando você pede para fazer uma lubrificação, que você perceba que está saindo. O lubrificante ele ficou escuro, muito escuro, ou com um formato de queimado, provavelmente você já está tendo desgaste, ferro dentro do lubrificante. Então, provavelmente seu rolamento já está desgastado.
Então, é uma ação que você tem que ter logo. Você pegou o lubrificante, ele está preto, ele pretejou, ele queimou. Então, é muito ferro no lubrificante, isso que muda a coloração dele. Ou o aquecimento muito alto, também queimou o lubrificante. É uma ação rápida, você tem que pedir, intervir rápido na troca desse equipamento. Então, o visual, para você verificar a coloração do lubrificante é muito importante. Coloração, eu estou falando da graxa, mas coloração do óleo. Ah, como que tem água? O óleo vai ficar meio opaco. Pode ter água. O óleo começou a escurecer, pode estar queimando, pode ter uma temperatura alta, pode ter algum particulado. Então temos que prestar atenção. Não é só ir lá e fazer uma medição, sair lá descarregar. Não, eu tenho que conhecer o equipamento. Eu tenho que ver o lubrificante. Eu tenho que ver como que está sendo lubrificado, qual que é o período. Às vezes eu estou pegando um aumento de carpete, eu deixo lá. Não, tá aumentando. Não, às vezes já está vencendo o período de lubrificação. Então é importante dar esses gatilhos para o lubrificador. Para ele olhar o plano. Ó, Leandro, vai vencer a semana que vem. Mas ó, já está subindo aqui. Tem como você fazer antes? Adiantar essa lubrificação? Assim nós vamos aumentar a vida útil dos nossos equipamentos. Que é a nossa função. Da inspeção e da lubrificação. Ok? Gostaram da dica de hoje? Se curtiram, entre lá no link lá embaixo, vai lá, coloca nos comentários aquilo que vocês querem que eu fale. Se tem alguma coisa que eu ainda não consegui falar, ou alguma coisa que vocês pegaram e tem dúvida, coloca lá nos comentários. Assim que possível eu vou fazendo novos vídeos e nós vamos trabalhando dessa forma. Mas me ajude a divulgar o trabalho de análise de vibração. Eu recebo muito e-mail, muita mensagem, pessoal que tem meu WhatsApp, falando que na região deles não chega curso, não chega treinamento, é só vídeo igual esses que eu estou fazendo. Às vezes eles pegam informação no Google, buscam algum informativo. Então vamos divulgar o nosso trabalho, vamos ajudar as pessoas que estão distantes, que também buscam, tenham cheio de conhecimento. E nós também temos que ter esse de conhecimento e passar o conhecimento adiante. Me ajude a divulgar. Essa foi a dica de hoje. Fiquem com Deus, até a próxima.